Oi, pessoal, tudo bom? Vamos embora. Vamos falar hoje de deslocamento de equilíbrio com íons. Pessoal, é a mesma lógica, tá? A gente continua tendo deslocamento do equilíbrio quando a gente tem alteração da pressão, na temperatura e na concentração, que é o princípio de Le Chatelier. O detalhe desse assunto é que agora a gente vai ter íons envolvidos no processo. Então vamos lá, vamos embora, vamos agora ver a questãozinha que o Enem colocou. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. Estão prontos? Então vamos à luta. Olha que bonitinho. Pessoal, o Enem chegou e perguntou para a gente assim, ó. Os refrigerantes têm se tornado cada vez mais o alvo de políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido fosfórico, substância prejudicial à fixação de cálcio. O mineral, que é o principal componente da matriz dos dentes. A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio no processo de desmineralização dentária, perda de minerais em razão da acidez. Sabe-se que o principal componente do esmalte do dente é um sal denominado hidroxiapatita. O refrigerante, pela presença da sacarose, faz decrescer o pH do biofilme, faz diminuir, ficar ácido, tá? O biofilme é a placa bacteriana, provocando a desmineralização do esmalte dentário. Os mecanismos de defesa salivar levam de 20 a 30 minutos para normalizar o nível do pH, remineralizando os dentes. A equação química seguinte representa esse processo. E aí, ele dá uma equaçãozinha, né, muito detalhadazinha para a gente aí, onde a gente vai se divertir olhando. Vê, bora ler juntos. C5, Ca5, né? PO4, 3, OH sólido, tá vendo tu? Sólido, isso é a hidroxiapatita. Vai dar 5 mols de íons cálcio, olha que bonito, hein? Mais 3 mols de íon fosfato, muito legal, mais OH menos aquoso, né? Aí vê, pessoal, se ele desloca para a direita, o que é que está acontecendo? Ela tem uma desmineralização. Se desloca para a esquerda, ou seja, para o lado dos reagentes, aí é uma boa para o dente, né? Ele tem uma mineralização. Foi isso que ele escreveu. Aí ele disse, ó, considerando que uma pessoa consuma refrigerantes diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária devido ao aumento da concentração de... Pessoal, vê bem, se uma pessoa toma refrigerante diariamente, o que é que acontece? Veja, o refrigerante, ele tem o quê que ele falou na questão? Ele tem ácido, não é? Se ele tem ácido, aumenta a concentração de H+. E aí, pessoal, a gente imediatamente deduz. H+ faz o quê? H+ consome o que, Guga? OH-, que é H+ é ácido, OH- é base. Se ele consome OH-, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer uma diminuição do OH, porque ele está sendo consumido. Então, como o OH está sendo consumido, ele tem o quê? A sua concentração de OH- diminui. Se a concentração diminui, o que o equilíbrio faz na hora para tentar resolver? Desloca para o lado que diminuiu. Se desloca para o lado que diminuiu, deslocou para o produto, então desmineraliza. Então, pessoal, se eu tomar algo ácido, o ácido consome a base. Aí o OH diminui, a reação desloca. Opa, diminuiu o OH, ela acelera para lá. Como ela acelera para lá, ó, vem para a direita. Então, o reagente, ó, diminui e a reação sofre uma desmineralização. Então, bora ver o que é que ele nos diz aqui, ó. Considerando que a pessoa consome refrigerante, aí o que é que, ó, devido ao aumento da concentração de H+, que reage com a hidroxila, deslocando o equilíbrio para a direita. E aí, pessoal, a resposta da questão a gente acabou de ver lá no quadrinho, né?
Se você toma refrigerante, você está fazendo o quê, pessoal? Você está aumentando a concentração de H+, que é o ácido. H+ consome o H-, aí o H- diminui, aí desloca para o lado que diminuiu. Como vai deslocar para a direita, vai desmineralizar. E a resposta da questão, letra B de beijo. Legal, né? Então, pessoal, uma questão bem interessantezinha que a prova do Enem colocou para todos nós. Lembre-se, deslocamento de equilíbrio químico-iônico, a pegada é a mesma. Lembre-se que apenas com o íon a gente vai ter um detalhe fundamental, que é o quê? O efeito do íon comum, né? Se eu tiver um íon comum, ele desloca para o lado contrário, ou se eu tiver alguém que reage, ele desloca para o mesmo lado. Guga, tu pode explicar esse negócio do íon comum? Posso, vê bem. Vem comigo aqui rapidinho para eu te mostrar. Olha como é legal, vê. Imagine que eu tenho uma reação onde eu vou ter assim, ó. AX produzindo quem? A mais X menos. Isso é uma reação iônica, tá? Guga, dá um exemplo com elemento. Pronto, vamos lá. NaCl dando Na+, Cl-. Aí eu chego e coloco aqui nessa reação NaCe, NaHCO3. Opa, outro sal. Que na solução aquosa vai dar o quê? Na+, mais HCO3-. Pessoal, o que é que eu tenho nesses dois casos que eu coloquei para você? Eu tenho Na na primeira e na segunda. Então, Na, ele é um íon que aparece nos dois processos reativos. Então, eu posso dizer que Na+, é o chamado íon em comum, que na química a gente chama íon comum. Então, se eu aumento o íon comum, desloca no sentido contrário. Então, a reação deslocou no sentido contrário ao aumento do íon comum. O outro caso que é importantíssimo da gente ver é isso aqui, ó. Imagine que eu coloco HCl para reagir, vai dar o quê? H+ Cl-. E aí, pessoal, eu chego aqui e jogue para você uma base MgOH2. É uma base fraca, não é? É, mas ela é uma base. Vai dar Mg mais 2 OH-. O que é que vai acontecer, pessoal, aqui? Exatamente. O OH, ele vai o quê? Vai reagir. Então, como consequência, haverá o que, pessoal? Diminuição. Olha que bonitinho. Diminuição do H+. Se diminuiu o H+, o que é que a reação diz? Olha, a concentração de H+ diminuiu, vai para o lado dela, desloca para a direita. Então, pessoal, essa é a reação quando eu tenho o íon. O íon, ele faz com que a reação aconteça. Então, se consome produto, desloca para onde o produto diminuiu. Se consumisse reagente, deslocava para onde o reagente tinha diminuído. Se aumenta produto, desloca no lado contrário. Se aumentasse reagente, deslocava para o produto. Então, é sempre o produto, como é? A ação da força, né? Ele vai ter uma fuga. Sempre que eu fizer alguma coisa, a reação vai correr dessa variação que eu dei. Então, ó, vem comigo aqui para a gente ver como é que vai funcionar, que a gente já conhece os equilíbrios, né? Quais são os fatores, pessoal? Concentração, né? Pressão total e temperatura. Pelo amor de Deus, catalisador não desloca equilíbrio. Gás inerte, gás que não reage, não desloca o equilíbrio. Tá certo? Então, isso é o princípio de Le Chatelier. Tá bom, pessoal? Então, aqui, ó. Ácido acético e álcool etílico, dando acetato de etilo e água. É ácido mais álcool, dando éster e água. Aí, ó. Vamos imaginar que eu faço o quê? Um molde de ácido com um molde de álcool. Depois de algum tempo, o ácido está formado aqui, né? Diminuindo o ácido e aumentando o éster. Ou seja, em outras palavras, diminuindo o reagente e aumentando o produto. Tranquilo? Mas o que é que me interessa nisso aqui tudo? Olha, pessoal, o que me interessa nesse tipo de reação é que se eu aumentar a reação, aumentar a quantidade de reagente, a tendência é deslocar para o produto. Se eu aumentar o produto, a tendência é deslocar para o reagente.
E aí o cara colocou essa equação para você. E ele perguntou, se eu aumentar o reagente, vai para onde? Aí tu me responde, para canto nenhum. E se eu aumentar produto? Para canto nenhum. Aí tu, pô, Guga, por quê? Porque, pessoal, tanto reagente como produto, eles têm o quê? Eles são no estado líquido. Então, pessoal, olha para mim, olha para mim. Eles são no estado líquido. Vai deslocar para onde? Para canto nenhum. Por quê, Guga? Porque líquido não desloca o equilíbrio. Sólido e líquido, o que é que acontece, pessoal? Não deslocam o equilíbrio. Olha, repete comigo, vá. Sólido e líquido, o que é que tem? Não deslocam o equilíbrio. Responde de novo comigo. Sólido e líquido não são capazes de deslocar o equilíbrio. Sólido e líquido, meu amado, não desloca o equilíbrio. Então, cuidado, tá? Adianta aumentar a concentração de reagente sólido? Não. Vem comigo, ó. Adianta aumentar a concentração de reagente líquido? Não. Por quê, Guga? Porque sólido e líquido não são capazes de deslocar o equilíbrio. E nessa reação que a gente está tendo aqui, ó, o que é que eu tenho aqui? Líquido, líquido, líquido e líquido. Então, a concentração não vai alterar nada. Por quê? Sólido e líquido não deslocam o equilíbrio. Sólido e líquido não deslocam o equilíbrio. Então, pessoal, cuidado com isso, tá? Se eu tirar reagente, eu tirar produto, não vai acontecer nada, porque sólido e líquido não deslocam o equilíbrio. Agora, se fosse gasoso ou aquoso, aí deslocava, né? Eu botar reagente, vai para o produto, eu botar produto, vai para o reagente. Guga, e aqui? Qual é o mol que eu tenho de reagente? Eu tenho 4. E aqui eu tenho quanto? 2. Se eu aumentar a pressão, vai para o lado que tem menos reagentes. Se eu reduzir a pressão, vai para o lado que tem mais. Então, eu tenho 4 mols, 2 mols, né? Então, ó, onde eu tiver maior volume, se eu aumento a pressão, vai para o lado com menor. Se eu diminuo, vai para o lado com maior. Então, isso aí é importantíssimo. E outro detalhe, a temperatura. Quando eu aumento na temperatura, vai para o lado endo. Quando eu diminuo, vai para o lado exo. Muita gente fica com dúvida nisso. Muita gente fica com dúvida nisso. E aí, vem cá para a gente entender de uma vez por todas. Se ele te dá uma reação, qualquer reação que ele lhe der, olha para cá. Se aqui, ó, ΔH maior que 0, tá vendo? Ou se ele dá essa reação aqui, ó. Vê bem. ΔH menor que 0. Ou se ele dá isso aqui, ó. Vê bem, pessoal. Ó, aqui, ó. Guga, é endoeso essa reação. Vamos ver? Se o ΔH é maior do que 0, a minha reação é endotérmica no sentido direto. Logo, no sentido inverso, ela vai ser o quê? Exotérmica. Aqui agora, ó. Se o ΔH é menor que 0 no sentido direto, ela é exotérmica. Então, no sentido inverso, ela é endo. E cuidado, meu povo. Quando ele colocou aqui, ó, X mais Y, dando W mais E, mais 100, isso não é o ΔH. Quando eu passar para o ΔH, ele muda de sinal, ele vira menos 100. Isso quer dizer, então, que no sentido direto ela é exo e no sentido inverso ela é endo. E explicando por que ela é exo. Porque ela, X mais Y, produziu W mais E e mais 100 kJ. Então, liberou energia, é exotérmica. Então, pessoal, identificou se é endo ou exo. Pronto, está identificado.
Se eu aumentar a temperatura, vai para o lado endo. Então, na primeira, se eu aumentar a temperatura, vai para o produto, sentido direto. Na segunda, se eu aumentar a temperatura, vai no sentido inverso. Na terceira, se eu aumentar, vai no sentido inverso. Então, meu primeiro trabalho é o quê? Localizar se a reação é endo ou exo no sentido direto, e isso eu vejo pelo ΔH. Aí ele diz aí, ó, hipoxia ou mal das alturas consiste na diminuição de oxigênio no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dores de cabeça, tontura, falta de ar, etc., ao praticarem atividades físicas em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração da hemoglobina oxigenada, do HbO2. Por quê? Porque quando você está num lugar muito alto, a sua quantidade de oxigênio diminui. Guga, mas por que diminui? Porque quanto maior a altitude, o que é que acontece, pessoal? Quanto maior for a altitude, menor é a pressão atmosférica. Vem cá, deixa eu te mostrar aqui no quadrinho. Eu adoro esse quadrinho da gente, vê. Quando eu estou num lugar de altitude elevada, pronto, aqui, ó, aqui eu estou ao nível do mar, estou no Recife, né? E aqui, ó, eu estou em La Paz, que é bem alto, né? Altitude da Pitomba. Então, ó, onde é que a pressão atmosférica é muito maior? A pressão atmosférica, ela é maior em Recife, tá bom? A pressão atmosférica, ela é maior em Recife. Como ela é maior em Recife, aqui eu tenho uma maior oferta de oxigênio. Mas se eu tiver no lugar alto, a minha quantidade de oxigênio diminui. Se minha concentração diminui, a reação desloca para onde diminui? Desloca para o reagente. E aí o HbO2, que é hemoglobina oxigenada, diminui. E aí é isso que a prova perguntou para a gente, ó. A alteração na concentração da hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por quê? Aumento, elevação da pressão arterial, aumento da temperatura corporal, redução da temperatura ambiente, queda na pressão parcial de oxigênio ou diminuição na quantidade de hemácias. Pessoal, obviamente, se você tem a menor pressão, você vai ter menor quantidade de oxigênio. Se você vai ter menor quantidade de oxigênio, o que é que a gente pode dizer? Queda na pressão do oxigênio. Aqui, ó, letra D de Deus. Cadê? Vamos marcar, Guga. Bora. Queda na quantidade de oxigênio. Beijo. Manda bronca. Beijão, pessoal. Tchau.